Você conhece ou já conviveu com alguém que mente o tempo todo, que sempre inventa uma história e aí quando você vai ver, descobre que é tudo mentira? Existe uma doença chamada mitomania, em que as pessoas agem dessa forma, mas tem também casos em que não se trata de uma doença, mas de um desvio de comportamento. A gente conversa sobre esse assunto com o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Bom, dá pra gente entender um pouquinho em que casos é só uma mentirinha, em que casos é compulsivo e em que casos já é uma coisa de um sociopata, um psicopata? Vamos aceitar que a mentira faz parte do nosso comportamento normal. Não estou dizendo que mentir é normal, mas faz parte, ela integra a nossa existência desde criança. Eu lembro quando a minha filha tinha 1 ano de idade, hoje ela tem 28, mas ela tinha 1 ano de idade, eu cheguei em casa e logo que eu a vi na sala, ela escondeu alguma coisa atrás. Ela tinha 1 aninho de idade, mal falava. Aí eu fui chegando perto dela e falei, o que você tem aí atrás? Aí ela, não, só falava poucas palavras, né? Mas estava escondendo, tipo assim, não tenho nada. É uma mentira. Aí eu pergunto a você, quem é que ensinou ela a mentir? Como ela aprendeu que ela dizendo alguma coisa, essa coisa deixa de existir? Se ela nega isso, ela deixa de existir. Então, faz parte dessa nossa constituição. Contudo, algumas pessoas acabam se acostumando em usar a mentira como um mecanismo de defesa. Porque desenvolve determinada angústia na sua vida, um sofrimento, e acaba desenvolvendo esse mecanismo de defesa, que seria um mecanismo de defesa chamado de intelectualização, em que a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa de maneira que seja inteligível, compreensível do outro lado, mas que necessariamente não represente a verdade. E sendo aceito como verdade do outro lado, eu me sinto bem. E assim, existe aquela situação em que a pessoa quer manipular a outra quando a gente entra aí nesses desvios de comportamentos, né? Que daí é uma manipulação mais pensada, uma manipulação com estratégia mesmo. Sim, é possível que a pessoa use desse subterfúgio a fim de controlar, de dar uma diretriz em determinado nicho coletivo, a fim de que aquela angústia dela seja aplacada. Então, vamos lá. Pensando numa pessoa que queira controlar as outras pessoas, mas não tem argumentação para tal, ela vai inventar ou intelectualizar a fim de que as pessoas acreditem nela. E acreditando nela, ela tem as pessoas sob seu comando. Na medida que você tem um argumento seu validado, essa validação dada pelos outros, veja bem, sempre pelos outros, faz com que essa pessoa adquira um determinado poder. A gente vê isso, não ia falar isso, mas muitos políticos têm esse hábito de dizer que vão fazer tal coisa, que vão ser assim, que na gestão deles será dessa forma. E aí, muitas pessoas acreditando naquilo, como sendo absoluta verdade, eles votam nessa pessoa, nesse político. Mas no decorrer do seu mandato, às vezes por limitação, por não, enfim, circunstâncias, ou simplesmente porque ele era mentiroso mesmo, não faz aquilo, as pessoas se decepcionam. Mas vira esse mandato de novo, na próxima campanha eleitoral, lá está ele de novo fazendo a mesma coisa. Diríamos que é um compulsivo? Não, não é compulsivo, esse é malandro mesmo. Agora, Liache, tem como trabalhar isso para que as pessoas entendam que isso não é legal e parem de mentir? O que é que dá para fazer? Porque algumas pessoas até usam isso para ter uma vida ou imaginar uma vida que não é a realidade dela, né? É uma fuga, na verdade, né? A gente tem que entender que essa questão da mentira é uma defesa. Por que defesa? Toda pessoa que mente, ela não necessariamente não faz por querer, por má intenção. Existe uma mentira maligna que a pessoa quer controlar, acabamos de citar um exemplo. Mas existe aquele que compulsivamente repete a mentira para tentar aplacar uma angústia anterior. Porque, vamos lá, um exemplo bem básico, alguém que tenha sido exposto durante um determinado momento da sua vida e essa exposição lhe causou um trauma na infância, na adolescência, um bullying, e aí ela tenta se defender dizendo que ela não está sentindo tal coisa, ou tentando levantar ou construir um argumento que faça validar aquele falso sentimento de bem-estar.
Então, ela está mentindo. Então, ela mente, mas ela está tentando se defender. Eu acho que o princípio básico em cima da sua pergunta é entender que é um sofrimento, que a gente precisa aplacar. Então, é doloroso, veja só, é muito mais doloroso você falar a verdade do que falar a mentira. E aí terapia pode ajudar. Com toda certeza. Tá certo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.